Agora eu gostaria de chamar a nossa preletora da noite, Júlia Vital. Seminarista Júlia, pode ser, né? A Júlia, para quem não sabe, ela vai se apresentar melhor, mas só para fazer uma introdução. Ela tem um projeto de evangelismo nas universidades, de reuniões de jovens nas universidades. E assim que eu soube desse projeto, Movimento Conexão, eu fiquei muito interessado em entender melhor como funciona, né? Porque eu estudo numa universidade federal e eu sei bem como a coisa acontece. Por lá, ela também é aluna da UFRJ, eu sou da Unirio. E a gente tem visto cada vez mais o evangelho ser ridicularizado, essa é a palavra, nas universidades. Eu já ouvi muitos professores meus debocharem da fé de alguns colegas, já fui muitas vezes também perseguido, meio que indiretamente, por ser cristão, e essa é uma realidade que nós temos enfrentado já. Não é algo que a gente pode, daqui a alguns anos, não. Isso já acontece, nós somos perseguidos, nós somos extremamente açoitados, eu diria, ideologicamente nas universidades. Então, a Júlia vai fazer uma análise sobre isso, vai explicar o que é esse movimento, e eu gostaria de presenteá-la um presente da juventude. Deus te abençoe. O presente de toda a juventude, pode deixar aí. Ela já queria abrir. Enfim, então agradeço a Deus pela vida da Júlia, que ela possa trazer essa palavra que venha do Senhor. Vamos orar por ela? Estenda suas mãos. Querido Deus e Pai, estamos aqui nesta noite, ó Deus, mais uma vez para te louvar, te agradecer. E agora, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Deus. Abençoa, Senhor, a vida da Júlia. Derrama, Senhor, sobre ela a Tua unção, o Teu poder, para que ela possa vir a falar aquilo que vem de Ti, ó Deus. Abra, Senhor, os nossos ouvidos, os nossos corações para receber a Tua palavra, Deus. É isso que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Acho que tá. Vem cá me ajudar. Bota aqui. Boa noite, igreja. Eu já tinha perguntado pro Lucas se era para vir de salto. Ele falou que não precisava, olha só. Mas acho que dá para me ver, né? Posso ser chata, gente? Me desculpa. Mas é porque a gente vai passar vários slides e vocês não vão conseguir enxergar, porque algumas fontes tiveram que ficar menor. Tem como vocês chegarem mais para frente? A gente viu mais ou menos que da quinta cadeira para frente, até a quinta cadeira, assim, seria o ideal de todo mundo sentar. Quinta fileira. Não dá para puxar mais, não. Pronto. Deixa eu vir aqui. Boa noite, novamente. Eu sou a Júlia. Não tem como começar de outra forma senão agradecendo a oportunidade. É realmente um privilégio estar aqui. Essa igreja, desde a primeira vez que eu vim, me abençoou muito. Os jovens são muito receptivos, isso é um diferencial, porque hoje em dia é bem difícil. Fui muito abençoada aqui, louvo muito a Deus, porque essa igreja é resposta de oração. Minha família está aqui hoje, um monte de coruja. A minha madrasta se batizou aqui, foi tremendo, meu pai aqui, então é um privilégio estar servindo vocês. Contem sempre comigo, não para isso só, mas se precisar lavar um banheiro, varrer, estamos aí também, de verdade. Então, muito obrigada pela oportunidade, pela confiança. Perdoem desde já o nervosismo, tá, gente? Não é meu ministério isso aqui, então eu fico um pouco nervosa. Mas acho que é sempre com temor e tremor, né, que a gente fala da palavra do nosso Deus. E queria convidar a igreja a estar em espírito de oração durante todo o culto, não só por mim, né, para Deus me usar apesar de mim, mas porque eu entendo que o culto realmente é para a gente cultuar, não é só para a gente receber, né? Então, que a gente possa estar orando sem cessar, que a gente possa estar conferindo nas Escrituras também, porque a palavra fala sobre isso, né? Os irmãos de Bereia,
que conferiam tudo nas Escrituras, e a gente tem vivido um tempo, como o Lucas até introduziu muito bem, em que tem muitas falsas doutrinas, muitos falsos profetas falando de tudo por aí, e a gente precisa estar sempre conferindo nas Escrituras, até mesmo dentro de uma igreja. Em Gálatas Paulo fala que a gente não deve aceitar outro evangelho nem mesmo de anjos. Então, não aceitem nada de mim ou de qualquer outra pessoa, qualquer pastor que vocês conheçam, sem que antes esteja na palavra, amém? Então, queria pedir isso. Deixa eu só ter uma noção. Quantos aqui já estão na faculdade? A maioria, né? Alguém está prestando vestibular ainda? Gente, uma pena os adolescentes não terem vindo, porque também para o contexto escolar também. Já começou aí? Então, o tema é Fé que Pensa, Razão que Crê, Vida Universitária em Prol do Reino. E esse título principal, né, por isso que a gente botou o subtítulo, para que vocês não pensem que é uma aula de apologética, tá? Eu não sou apologeta, longe de mim. Então, eu não estou aqui para ensinar, eu estou aqui só para compartilhar mesmo experiências, coisas que eu tenho aprendido com Deus, que eu tenho aprendido na minha vida acadêmica, compartilhar com vocês. Pode passar. E aí eu trouxe algumas perguntas, né? Eu separei 7 perguntas, que são as perguntas que as pessoas mais me fazem a respeito da vida universitária de um cristão. E no final, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem anotar. Eu vou estar abrindo para dúvidas, eu vou estar respondendo. Então, podem anotar, fiquem à vontade, mas eu já vou facilitar vocês com as 7 principais dúvidas que a galera tem. Pode passar. Vou dar um breve contexto histórico, né? Vou começar com essa citação. Gente, está bem difícil ler. Vocês estão conseguindo ler? Tá dando para ler? Porque eu tenho aqui também, mas eu não sei se para vocês. A citação diz assim: a igreja passou a ser a matriz de onde saiu a universidade. Então, por que eu comecei assim? Eu vou dar um breve contexto histórico, não vai ser muito longo, porque eu sei que essa parte é chata para a maioria. Mas a Idade das Trevas, que é conhecida a Idade Média dessa forma, esse termo até já está em desuso, porque ele é um pouco equivocado, e os próprios historiadores depois reconheceram que é um termo até meio preconceituoso, porque acaba desqualificando a cultura que aconteceu na Idade Média. Mas por que esse termo foi usado para chamar a Idade Média? Porque o conhecimento é tido como a luz da humanidade. Então, como foi uma época de pouco avanço científico, se deu o nome de Idade das Trevas, né? Não tinha muito conhecimento, então estava nas trevas, estava sem a luz. E por isso que foi dado. Só que é um grande equívoco mesmo chamar dessa forma, porque foi justamente durante a Idade Média que teve uma grande contribuição histórica, que foi quando começou o sistema universitário. Então, foi durante a Idade Média que começaram a surgir as primeiras faculdades, porque até então era só a nível escolar mesmo. E pode botar. No século IX, as escolas monásticas da Europa surgiram, e ela não era só para a formação de monges, mas era especialmente para... Pode passar. No século XI, tiveram as escolas episcopais, fundadas pelos bispos. Pode passar. Século XII, os centros docentes, debaixo da proteção dos papas e dos reis católicos. E aí, finalmente, as primeiras faculdades. A primeira do mundo ocidental foi a Universidade de Bolonha, na Itália. E por que eu trouxe... Calma aí, não dá spoiler, gente. Mas por que eu trouxe ela? Porque a Universidade de Bolonha, ela foi uma fusão da escola episcopal com a escola monacal. Então, uma escola que ela realmente... formava monges, né? Era muito voltado para a teologia. Então, esqueci de comentar também que as universidades, todas elas estavam extremamente vinculadas à igreja na época. A maioria dos professores eram membros do clero e elas estavam totalmente vinculadas mesmo à igreja, à corte real também. E essas faculdades também não eram diferentes. Pode passar a segunda. A Universidade de Paris, na França, que ela existe até hoje, é uma faculdade bastante renomada. E essa faculdade, ela era voltada para a teologia, surgiu também de uma escola episcopal. E ali estudaram, isso é interessante, ali estudaram grandes santos como Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier e São Tomás de Aquino, que são bastante conhecidos. Aí, agora, alguns exemplos no contexto do Brasil, né, para não ficar muito europeu. Pode passar. A primeira universidade do Brasil, embora não tenha sido reconhecida na época, até por questões políticas com a corte portuguesa, não era até hoje não é interessante que o povo tenha acesso a conhecimento, que seja um povo intelectualizado. Então, a corte portuguesa não reconhecia como uma faculdade, mas foi a primeira faculdade, foi a Colégio
dos jesuítas. O Colégio dos Jesuítas na Bahia, que formava sacerdotes. Pode passar. Aí a Faculdade de Direito de São Paulo foi começada pelos franciscanos. Pode passar. A Faculdade de Direito aí, ó. Olinda, formada pelos beneditinos. E bem depois, tá? Mas eu trouxe esse exemplo porque é bem mais real, né, pra gente agora, porque é uma faculdade que permanece até hoje, que é a Faculdade Mackenzie. Ela começou em São Paulo, ela foi fundada por calvinistas, por missionários calvinistas. Ela veio através de um cristianismo já reformado, ou seja, já foi pós-reforma, reforma protestante. E ela prevalece até hoje, né? E inclusive tem agora aqui no Rio já, no centro da cidade, e é muito interessante porque esse ano o reitor da faculdade teve uma entrevista lá com ele, e ele falou que a partir do ano que vem, todo o currículo do Mackenzie vai ser proposto de uma forma que vai ser através de uma cosmovisão cristã. Mas o que seria uma cosmovisão cristã? Basicamente, é uma lente, um óculos pelo qual a gente enxerga o mundo. Então, quando a gente se converte ao Evangelho, toda a nossa mentalidade, a nossa visão de mundo muda. E o que isso significa? Então, no Mackenzie vai pregar o Evangelho abertamente? Não. Mas todo o currículo, todo o conteúdo, tudo vai apontar para a existência de um Deus de alguma forma. Então, isso é incrível, né? Ainda mais nos dias de hoje. Valia a pena comentar. Pode passar. Deixa eu ler aqui, que é melhor. Muitas das maiores e melhores universidades do mundo foram fundadas por cristãos reformados. Eu aposto que vocês conhecem essas faculdades. Princeton ela é uma das faculdades que mais formou... Não, peraí. Não, já ia falar besteira. Ó. É uma faculdade que começou por um governador congregacional, a pedido de homens presbiterianos que queriam justamente unir a educação a uma visão cristã reformada, também pós-reforma. Pode passar. Harvard, o John Harvard, que é um reformador também que deu o nome à instituição, ele é um ministro puritano que fundou, e olha que interessante, é uma curiosidade, eu adoro estudar essas coisas e eu achei isso muito interessante. O pai do Harvard, ele congregava na mesma igreja que William Shakespeare. Então, eu, enfim, queria comentar aí, porque tem a ver com a igreja, a universidade, em tudo. E olha que interessante também, essa declaração da missão e do propósito de Harvard. Diz assim, cada estudante, isso no documento mesmo, cada estudante deve ser simplesmente instruído e intensamente impelido a considerar corretamente que o propósito principal de sua vida e de seus estudos é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, que é a vida eterna. Ainda tem a citação de João 17:3. Consequentemente, colocar a Cristo na base e o único alicerce do conhecimento sadio e do aprendizado. Então, não é à toa que essa universidade está aí até hoje, né? Com uma fundação assim tão honrada, né? Pode passar. A Universidade Livre de Amsterdã. Essa universidade foi começada por um reformador também, holandês, que depois ele passou a ser o primeiro-ministro da Holanda. Gente, eu só não estou citando os nomes, porque eu não sei pronunciar isso aqui, tá? Mas depois, se alguém tiver interesse, eu posso disponibilizar o estudo para todo mundo. Pode passar. Yale. Eu ia falar isso sobre Princeton, mas na verdade é Yale, que foi a universidade dos Estados Unidos que mais formou presidentes americanos. Então, olha que interessante, muitos dos presidentes americanos já passados, o Trump provavelmente não se formou aí, eles passaram por uma educação que tinha uma cosmovisão cristã também. Yale ela foi fundada por pastores reformados também, e tem assim, no alvará dela está escrito assim... que nesta escola os jovens sejam instruídos nas artes e nas ciências e que, através das bênçãos do Todo-Poderoso, sejam capacitados para o serviço público, tanto na igreja quanto no Estado. E, por último, Oxford. Oxford foi também, surgiu de uma escola monacal também, ou seja, uma escola que formava monges e se tornou essa grande universidade até hoje. Já que eu percebi que algumas pessoas se interessaram, vale muito a pena ler o primeiro documento de Harvard, das leis de Harvard, de 1642, que todas as leis são baseadas em conceitos bíblicos, inclusive tem referências de textos bíblicos mesmo, de passagens, e assim, muito interessante. Mas, pode continuar aí ainda, mas toda esse lado... Deixa eu ver só se eu não pulei uma parte. Não, pode continuar. Eu falei que a história da universidade tem a ver com a igreja, mas agora eu vou fazer
a questão reversa, né? A história do protestantismo também está extremamente vinculada à história da universidade, né? Eu não vou pronunciar esses nomes, gente, vocês estão lendo aí, mas esse pré-reformador, ou seja, toda hora eu estou falando de reformado e pré-reformado. Dia 31 de outubro agora a gente comemorou 500 anos da Reforma Protestante, né? Eu lembro que o pastor falou sobre isso, eu estava na aula que teve na EBD sobre isso, então todo mundo aqui está ciente do que seja, né? Esse pastor veio antes da Reforma e ele era professor da Universidade de Oxford. Pode passar. Lutero é professor da Universidade de Wittenberg também, e isso foi citado na EBD do pastor. Calvino também, um nome bastante conhecido na história da igreja, ele se converte como estudante em Paris e funda a Universidade de Genebra, daí até que tem a Bíblia de Estudo de Genebra, né? Pode passar. E os primeiros missionários protestantes da Índia eram estudantes dessa universidade aí alemã, que eu também não vou tentar pronunciar, mas vocês estão lendo. E é interessante porque toda a universidade tinha realmente uma cosmovisão cristã de alguma forma, né? Principalmente ligado à Reforma Protestante, que é tão importante para a história da nossa igreja, mas infelizmente já a partir do século XVIII começou a ser disseminado o humanismo antropocêntrico, ou seja, antropocentrismo. O que é? É ao contrário do teocentrismo, né? Se teocentrismo é Deus no centro, antropocentrismo é o homem no centro. Então todo esse humanismo também, tudo voltado para o homem, para a questão da racionalidade, a razão sobre a fé, em detrimento da fé, né? Então isso começou a ser disseminado de tal forma que os poucos cristãos que iam para a faculdade, eles se desviavam pela falta de preparo, pela igreja mesmo, ou por não serem convertidos ainda, ou então eles dicotomizavam as suas vidas. Então, eles, na igreja era uma coisa, dentro da faculdade eles eram o que a gente chama de crente 007, agente secreto, ninguém sabe que você é cristão ali dentro. E isso começou a acontecer de tal forma que a universidade começou a ser considerada perigosa para o cristão. Então, e até o uso daquele versículo, né, que eu acho que é muito mal utilizado dessa forma, mas que fala que a letra mata e o espírito vivifica. Então a gente tem que ser burro, né? Enfim, e aí isso começou a mudar um pouco. Pode passar. Mas e eu? O que eu tenho a ver com esse contexto histórico? Eu sou missionário ou eu sou universitário? E a primeira coisa que eu queria dizer a respeito disso é que isso não é uma dicotomia, não é um contraponto de um e outro. Se você é missionário, você tem que estudar tanto quanto. Porque hoje em dia, para você ser médico, você tem que estudar, para você ser engenheiro, para você ser gari, você tem que ter um ensino médio completo. E por que para ser um pastor, para ser um missionário, você não precisa de estudo, principalmente o conhecimento da palavra de Deus, né? E o universitário também. Pode passar, que eu já estou dando vários... Não existe separação entre o santo e o profano. Deus nos convida para uma adoração integral, né, de todas as áreas da nossa vida. Em 1 Coríntios 10:31 fala: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então eu creio que se é possível comer e beber, que é algo tão simples, que é uma necessidade básica nossa, para a glória de Deus, com certeza é possível estudar para a glória de Deus, ter uma vida profissional para a glória de Deus. Então eu creio que essa separação entre o santo e o profano não deve fazer parte da vida do cristão. Nós não somos cristãos quando estamos na igreja, né? Nós somos cristãos em todos os lugares onde a gente está. E, além disso, todos nós somos comissionados a viver o ID, né? Nós temos essa... Nós temos essa missão de cumprir o ID. O ID não é para uns ou outros, né? O Novo Testamento foi escrito no grego, e essa palavrinha id, no grego, ela está no gerúndio. Então, significa indo. Então, não é para você ir ou para alguns irem, é indo. Enquanto nós vamos, no nosso caminho, enquanto nós prosseguimos, nós vamos pregando a palavra do Senhor. Então, não é uma missão para poucos, é para todos nós mesmo. Mas qual é a sua missão? Por que eu trouxe isso? Porque eu creio... E isso acho que é um pouco meu, tá? Não sei se todo mundo concorda. Mas eu creio que existe a vontade geral de Deus, revelada na palavra dele, né? Que é para todos os cristãos, que nós sejamos santos, que nós sejamos irrepreensíveis, a palavra dele. Mas eu creio que Deus tem um propósito específico para cada um de nós também. A vontade específica. Então tem a vontade geral de Deus e tem a vontade específica. A partir do momento que você já tem o conhecimento das Escrituras e você já sabe a vontade geral de Deus, eu creio que nós somos convidados pelo Senhor a conhecer qual o propósito, qual o chamado, qual a missão que Ele nos criou para
exercer aqui enquanto filhos dele. E eu botei um versículo ali, que é Salmo 25:12, que foi um versículo que me ajudou muito na minha escolha do curso que eu ia fazer na faculdade. Mais para frente eu vou falar um pouquinho do meu testemunho pessoal, mas esse salmo diz assim: quem é o homem que teme ao Senhor? Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E esse versículo, ele mudou muito assim, a meu ver naquela época, porque eu passei o 3º ano do ensino médio brigando com Deus em oração, porque eu queria que Deus assim revelasse nas estrelas o que era para eu fazer, eu não vi em nada. E eu queria que Deus me mostrasse de uma forma específica, porque eu não queria, sei lá, ser cristã só no domingo à noite na igreja. Eu queria que, de alguma forma, o meu ministério estivesse vinculado à minha vida profissional. E nada de Deus falar. Aí eu encontrei esse versículo e eu falei, nossa, eu preciso me preocupar em temer o Senhor. E Ele é o maior interessado em instruir o caminho que eu vou andar, sabe? No momento certo, Ele vai me mostrar. E foi muito, muito lindo como tudo aconteceu, porque eu cheguei a passar até para o curso que eu estou fazendo agora, no meu 3º ano, mas não foi isso que eu fui fazer. Deus me direcionou para outro lugar, eu fui para São Paulo fazer um curso nada a ver com o que eu pensei que eu ia fazer, que eu nunca tinha cogitado. E aí eu vejo o quanto Deus é fiel, né? E a palavra fala, né? Que Ele faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo a boa vontade dEle que nós opera. Então eu creio que basta entregar, confiar, descansar, como a palavra diz, e estudar, que mais o Senhor faz, no tempo dEle, que é perfeito sempre. Pode passar. 3ª pergunta. O que Deus tem a ver com o meu curso? Nossa, isso eu escuto bastante. Pode passar. E eu peguei 2 citações. A primeira é de John Piper. Eu adoro esse pastor. Quem não conhece, tem muitas pregações dele no YouTube, tem livros dele e eu super recomendo. E num dos livros dele, que acho que é Em Busca de Deus, ele fala que Deus é mais glorificado em nós quando estamos satisfeitos nele. Pode passar para outra. E essa outra citação diz assim: missão é simplesmente o que achamos irresistível fazer quando realmente acreditamos que Deus nos ama. É uma expressão de gratidão e, assim, uma maneira mais profunda de se apaixonar. Então, por que Deus tem a ver com o meu curso? Porque eu creio que Deus, Ele é um perfeito criador. E tudo que Ele faz em nós, nada é à toa, nada é em vão. A nossa personalidade, as nossas afinidades, os nossos gostos, todas as nossas características, elas são uma oportunidade da gente servir a Ele. As nossas aptidões, quando potencializadas, elas são mais oportunidade para a gente servir a Ele com mais excelência. Então, quando você escolhe um curso, algo que você ame fazer, que você seja bom naquilo, aquilo é uma oportunidade de você servir a Deus com mais excelência, principalmente quando você se dedica a estudar, a aprender mais sobre aquilo. Então, eu creio que Deus não faz nada em vão. E por que não entregar todas as áreas da nossa vida nas mãos de Deus, né? Se Deus, Ele comanda a nossa vida ministerial, por que não comandar a nossa vida profissional, a nossa vida acadêmica? Por que não? Então, é algo que eu sempre penso. E tem um exemplo que eu queria dar, que é de uma amiga minha, Miriam, acho que o Matheus conhece a Miriam, da minha antiga igreja aqui na Tijuca, que ela estava em crise também. Senhor, o que eu faço? O que eu faço na faculdade? E ela é apaixonada por biologia, assim, desde criança. O quarto dela é todo cheio de concha, de estrela do mar, de coisas de biologia. Mas ela ia fazer odonto porque ela achava que era uma profissão mais bonita para servir em missões. Ela quer ser missionária e ela falou, cara, eu nunca vou fazer nada com biologia. Então, ela estava nesse embate. E a gente começou a pesquisar, será que não dá para usar? E a gente começou a descobrir teólogos que eles hoje trabalham na ONU, e eles fizeram teologia, fizeram biologia, trabalham na ONU, ajudando o meio ambiente e também trazendo essa questão social, né, e do meio ambiente no contexto bíblico e biológico. Então, ela acabou desistindo de odonto, está na UFRJ fazendo biologia, está feliz da vida. Inclusive, gente, nós precisamos de cristãos relevantes em todas as áreas da sociedade. Então, não tem nenhuma área que não dê para servir a Deus com ela. Não tem, não existe. Deus nos convida para estarmos inseridos em todas as áreas, tanto as mais baixas quanto as mais altas. E eu acho que, principalmente, as posições mais altas. A nossa política precisa de cristãos relevantes. Em biologia precisa, o meio ambiente está... Nossa, precisando muito. E, enfim, eu creio que Deus tem um chamado específico para cada um de nós, missionários, vivendo do ministério em tempo integral ou não.
Deus tem um chamado para nós. E esse é um exemplo dela. E para mim também, eu também via muito de uma forma dicotômica, né? Eu achava que ou eu vivia para ministério em tempo integral, ou eu servia, ou eu ia ser uma crente só de final de semana, domingo na igreja. E eu não me contentava com isso e colocava diante de Deus. E hoje eu vejo o meu curso, eu faço pedagogia, e eu vejo realmente o meu curso como uma oportunidade de servir a Ele. Então, eu estou me formando para dar aulas em escolas públicas, em áreas de vulnerabilidade social, e eu vejo o quanto eu estou tendo oportunidade, sabe, de servir a Deus com o que eu faço. E hoje em dia eu consigo enxergar Ele até mesmo nas minhas aulas, que são extremamente céticas, mas a gente consegue ver Deus. E também o fato da gente ter aulas e entender como é que é a lógica do jogo nos faz compreender melhor a sociedade e ser mais relevante nela, né? Porque não adianta a gente ficar dentro de uma bolha cristã e se protegendo do mundo e não ser relevante nele. Eu creio que Jesus não nos convidou para isso. Pode passar. Alguém que tem uma visão muito boa e uma voz muito boa quer se voluntariar para ler? Para vocês darem uma folga da minha voz. Eu estou falando muito rápido? É porque eu tenho essa dificuldade. Se eu tiver, vocês fazem assim. Tá bom. Pode ler alguém, por favor. Amém. Então, é só para não deixar só nas minhas palavras, eu sempre busco trazer outros também. Pode passar. Escolhi meu curso, passei no vestibular, e agora? Agora começa a batalha, né? Então, pode votar. Eu trouxe algumas pesquisas. Apenas 16% dos jovens calouros se sentem preparados pelo Ministério de Jovens. Menos de 1 em cada 5 jovens tem alguma ideia de como relacionar a Bíblia com seus interesses escolares e profissionais. 58% dos jovens cristãos norte-americanos se afastaram da igreja depois de ingressar na universidade. E apenas 40% dos jovens permanecem na igreja depois da formatura. É importante enfatizar que esses dados todas as pesquisas foram feitas no contexto norte-americano. Então, não é tanto a nossa realidade no Brasil, certinho, mas eu creio que dá para a gente ter uma ideia aproximada. Eu não achei nenhuma pesquisa desse nível brasileira, a gente pode até trabalhar nisso. E pode botar. O perfil dos jovens cristãos nas universidades também dos Estados Unidos. Pode botar mais um, que é a legenda. Isso. Gente, agora vai ser difícil. 10% são pródigos, ou seja, eles estão desviados de alguma forma da igreja. 30% estão firmes, só 30%. 20% exilados. O que seria exilados? Seriam aqueles que se isolam completamente ou então abandonam a fé por perseguição. E 40% são nômades, ou seja, nômades que ficam trocando de religião ou de instituição eclesiástica ou mesmo de denominações, né, que hoje em dia tem várias. Pode passar. As religiões já no contexto brasileiro, foi o que eu achei a nível do Brasil. 22% apenas são evangélicos, 64% são católicos, mas aí eu acho que é católico nominal, né, que não necessariamente professa e frequenta e... Enfim, 8%, obrigada. 8% são sem religião, ou ateu ou agnóstico, né, que não é a mesma coisa. Agnóstico crê na existência de um Deus, mas um Deus que não se relaciona, que deixou a gente aí ao Deus dará, ou ao não Deus. Que bom, vocês estão prestando atenção, fico feliz quando riem. E as outras ali não tem nem porcentagem de tão pequenininho que é. Pode passar.
religiões na Universidade Mackenzie de São Paulo. Por que eu trouxe? Porque como é uma universidade cristã, a gente vê a diferença que dá quando a gente caminha junto em unidade com outros cristãos. 49,5% são cristãos evangélicos. Não, são católicos. É isso? Católicos? Então, você está melhor que eu. 17,2% são evangélicos. 12,1% são agnósticos, aquilo que eu expliquei, que não é a mesma coisa que ateu. 8,1% são ateus. 9,1% são espíritas. E tem judeus também ali no roxinho, mas que não tem nem a porcentagem, porque também são poucos. Isso eu não botei aqui, aí eu tive que ler ali. Pode passar. Volta. Por que eu trouxe esses dados? Porque é muito difícil a gente ver a dificuldade que é ser cristão num ambiente tão cético e tão mundano quanto a universidade. E se posicionar também fica difícil dessa forma, né? Porque são poucas pessoas que concordam com você. E pode passar, porque aí eu já vou responder na próxima. Então, dado esses índices, dado essas pesquisas, como que eu sou cristão dentro da universidade? Essa eu acho que é top 1 perguntas que mais me fazem. Como que eu posso ser cristão na prática, Júlia? Na prática, porque na teoria a gente sabe como ser cristão. Pode passar. Aí eu preparei algumas dicas práticas de sobrevivência cristã universitária, bem coisa de adolescente. O primeiro é muito óbvio, mas, gente, o feijão com arroz é muito necessário. Invista no seu relacionamento com Deus. De que forma? Oração. 1 Tessalonicenses 5,17, eu ia falar 2,17. 5,17, orar sem cessar, já falei disso. E em Mateus 6,6 fala para a gente buscar o Senhor no secreto. Então, eu creio que uma das grandes artimanhas do inimigo hoje é, através do tarefismo, paralisar os jovens. A gente tem muita coisa para fazer. É faculdade, é trabalho, é academia, é vida social, é vida namorado, namoro, enfim. É muita coisa para fazer e através do tarefismo a gente não tem tempo para Deus. Só que isso é muito sério, isso é muito grave, porque nós precisamos. Deus não quer tempo de quantidade, Ele entende a dinâmica da nossa vida atual, mas Ele quer tempo de qualidade. Então, se você pode separar 10 minutos do seu dia ao acordar para fazer uma oração e, poxa, meia horinha antes de dormir para ler a palavra, para meditar naquilo, para orar novamente, faça, sabe? Porque é pouco tempo, mas é tempo de qualidade com o Senhor e faz toda a diferença. Porque nós precisamos ser primeiro com Deus, em Deus e dentro do nosso quarto, onde ninguém mais pode nos ver. E aí sim a gente vai conseguir ser cristão relevante lá fora. Pode passar. Leia e estude a Bíblia. É aquilo que eu falei, né? Não basta só ler. Eu creio que a gente tem que estudar. Para todas as áreas da sociedade a gente precisa estudar. Para ser cristão não é diferente. Então, em Oséias 6,3, é bem conhecido, fala para a gente conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Cara, nosso Deus é inesgotável. Não importa o quanto a gente já conheça da palavra, não importa o quanto a gente já conheça dele, a gente sempre tem mais para conhecer. Então, vale a pena prosseguir em conhecer o Senhor e ir em águas mais fundas. Em 1 Pedro 3,15 fala para a gente estar preparado para responder à razão da esperança que há em nós. Então, como que a gente se prepara para isso, né? Somente conhecendo o Senhor. A gente fica preparado quando a gente conhece Ele, quando é natural para a gente falar de alguém que a gente conhece, que a gente convive, que a gente caminha. E em 2 Timóteo 3,16... fala que toda a Escritura é útil para ensino, para exortação, para repreensão, para correção e também nos torna preparados para toda boa obra. Então, estudar as Escrituras é essencial para que a gente esteja preparado para viver esse contexto acadêmico. Busque em Deus o seu chamado e missão. É o mesmo versículo que eu já citei, né? Eu acho muito importante a gente conhecer aquilo que Deus tem para nós e aquilo que nós fomos criados para Ele, né? Porque tudo que Ele botou em nós, eu creio que são aptidões que, quando potencializadas, nos auxiliam a servi-lo com mais excelência. E 4. Não existe cristianismo unitário, mas em unidade a partir de uma comunidade. O tempo todo na Bíblia, Jesus nos ensina, nos convida ao Evangelho do Pai Nosso. Nunca sobre mim, é sempre sobre eu e o outro, sempre sobre nós. Então, em Hebreus 10, 25, fala para a gente não deixar de congregar, como é costume de muitos. Infelizmente, tem crescido muitos índices de desigrejados, de pessoas que se acham autossuficientes, acham que conseguem viver um cristianismo sem a comunhão e
isso não é possível, mais cedo ou mais tarde não dá certo. E, além disso, também tem aqueles que congregam sem comungar, né? Ou seja, você frequenta uma instituição, mas você não desfruta da comunhão com os irmãos, da exortação, do encorajamento mútuo, do confessar os pecados uns aos outros, porque a Bíblia garante que é assim que a gente vai ser curado. Isso é muito necessário, da repreensão, da exortação em amor. Pode passar. Procure ajuda, especialmente de pessoas sábias e maduras na fé. A gente tem isso de que a gente dá conta sozinho, mas não. Muitas vezes a gente não dá. Então, tem dúvidas que a gente não sabe responder, ou tem questionamentos. Tem muita gente que entra em crise de fé quando entra na faculdade, porque são muitas filosofias, são sofismas, ideologias extremamente antibíblicos que parecem muito verdade e você fica confuso, você começa a entrar em conflito com algumas questões da sua fé. Então, é muito importante você buscar ajuda, você buscar aconselhamento de pessoas sábias, maduras na fé. A nossa fé precisa estar baseada em bases sólidas, né? Mas, ficou repetitivo, mas é verdade. Aquela passagem que todo mundo conhece desde pequenininho, para a gente estar firme na rocha e não na areia. A faculdade, ela não é areia, a faculdade é só a ventania, é só a chuva. Tudo depende de onde você está alicerçado. Então, a partir do momento que a gente está alicerçado na palavra, que a gente conhece Jesus verdadeiramente, que a gente tem intimidade com Ele, a gente não é abalado. Os ventos vêm, as chuvas vêm, mas a gente não é abalado, a nossa casa não destrói. E também, né, a gente sabe que soldado, quando vai para a guerra, sem preparo, é abatido, né? Não tem como. A gente tem que se preparar. Pode passar. O melhor evangelismo na universidade. Também me perguntam muito isso. Júlia, mas como que eu evangelizo na faculdade? É você. O melhor evangelismo na universidade é você. É um dedão apontando para você, porque é você mesmo. E eu trouxe 2 frases super clichês que todo mundo conhece, que é pregue o tempo inteiro, se preciso, use palavras. Essa frase, ela é muito... dizem que foi Santo Agostinho, mas eu vi em vários lugares também, como São Francisco de Assis, então eu não botei a pessoa porque é meio, né, enfim, ninguém sabe ao certo. E seja a Bíblia que as pessoas vão ler. Também é bem comum a gente ouvir essa frase, mas eu trouxe uma outra também que eu gosto muito, que diz que se a igreja perder a batalha intelectual em uma geração, a evangelização se tornará infinitamente difícil na geração seguinte. E eu creio que é um pouco do que a gente tem passado hoje em dia, né? A gente tem perdido essa luta intelectual, até por, às vezes, enfatizar tanto a questão espiritual, que é importante sim, mas não em detrimento da intelectualidade, do conhecimento. A reforma veio para isso, né? Hoje, graças à reforma, a gente tem o privilégio de ter as escrituras na nossa língua, em nossas mãos, e quantas a gente quiser. A gente também tem que lembrar que, caramba, tem tantos cristãos sofrendo perseguição, sendo mortos por ter uma página da Bíblia guardada. A gente pode ter quantas a gente quiser, em infinitas traduções, que a gente tem um monte de tradução hoje em dia, e a gente precisa se apropriar disso, desfrutar desse privilégio que a gente tem. E eu estava pensando, beleza, na prática, né? Como que eu tenho que ser o melhor evangelismo na faculdade, mas como? Na prática, que todo mundo pergunta, na prática. E eu separei alguns exemplos que eu acho que são básicos. Um é que só a escolha do seu curso ser baseada com um propósito maior e não como algo só visando lucro, por exemplo, eu creio que já é um diferencial muito grande. Outro ponto, você viver sob a ótica da graça, em um contexto em que tudo é meritocracia, também é uma diferença muito grande. As pessoas creem que tudo é pelo mérito, tudo é baseado no esforço, mas você sabe que a gente não merece nada, sabe? Nós somos miseráveis, mas pela graça e para a glória, nós temos o privilégio de estudarmos, nós temos capacidade intelectual, nós temos um cérebro funcionando perfeitamente. Enfim, o Senhor nos abençoa de diversas formas. Outra coisa também, no contexto universitário, é muita competitividade. Então, você ser uma pessoa auxiliadora, que está ali, percebe uma pessoa sensível ao outro. Então, você vê, poxa, o meu colega está com dificuldade naquela matéria que eu sou bom. Poxa, por que eu não chego e pergunto, você quer uma ajuda? Eu posso te ajudar, sem visar retorno, recompensa, mas, poxa, eu vi que você não pegou muito bem, ou viu que faltou. Gente, isso, de verdade, pessoal isso. Eu vejo quantas pessoas, eu ganho as pessoas dessa forma. Eu vejo que a pessoa faltou, vou lá no grupo lá da faculdade, né, grupo na WhatsApp, só Jesus, só serve para isso mesmo. Aí você vai lá, procura, acha a pessoa e fala, poxa, tudo bem, percebi que você faltou, você quer a matéria? Peguei a matéria para você, eu posso te passar.
você ganha as pessoas só nisso, de você se importar. Tem pessoas ali do seu lado que estão pensando em tirar a própria vida. Tem pessoas ali que estão se drogando por vazio, por falta de amor. Então, você olhar nos olhos da pessoa, você dar um sorriso, você dar um bom dia, você dar uma palavra de ânimo, você ajudar em contexto de competitividade, que um quer passar a perna no outro, um quer puxar o tapete do outro, isso já é um diferencial muito grande. Você ter uma vida cristocêntrica ao invés de antropocêntrica. Então, ao invés de você ser o centro do universo, você considerar Cristo acima de tudo e o outro superior a você mesmo. Isso também é um diferencial enorme. Você dá a vez para o outro, às vezes numa fila, coisas bobas, fila de bandejão, já vi gente brigando, e você sabe, ceder, não esquentar a sua cabeça. Também são coisas assim, simples no nosso dia a dia, mas que as pessoas têm reparado e faz a diferença. Posicionar-se politicamente de forma sábia. Isso também é essencial. A faculdade, principalmente no campo das humanas, ela é extremamente politizada. E as pessoas discutem política o tempo inteiro. Então, você ter uma posição política sábia, bem... Isso é uma coisa que eu preciso melhorar muito. Eu estou até falando isso com meu pai, está ali ouvindo, né? Depois eu vou ouvir em casa. Mas eu preciso melhorar muito no meu posicionamento político, entender melhor, estudar melhor sobre isso. Mas é uma coisa também que faz muita diferença, até para a gente lutar por causas que não só beneficiam a nós, mas as minorias sociais. Então, você buscar se interessar dessa forma. Outra coisa também é que eu creio que o melhor folheto evangelístico que a gente pode dar na nossa faculdade são os nossos próprios trabalhos, a partir de uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão cristã, né? Então, eu queria até dar o exemplo do meu TCC. Eu ainda não comecei, mas desde antes de entrar na faculdade, eu tenho o desejo de fazer esse tema, que é a influência da igreja no processo de alfabetização dos alunos. Por quê? Porque as crianças, né, quando elas têm contato, principalmente em comunidades carentes, tá? Eu quero estudar uma comunidade específica, até porque é amplo, é muito difícil. Mas, em comunidades carentes, às vezes as crianças não têm acesso a livros, elas têm uma cultura muito mais voltada para o esporte, né, para o futebol, para a luta, e não muito para a leitura, né? Então, quando a criança ela está lá, desde pequenininha, tendo acesso às narrativas bíblicas, que além de ser extensas, também é de um vocabulário muito mais rebuscado, isso auxilia no processo de alfabetização da criança. Então, eu quero estudar um pouquinho sobre isso, quero pesquisar e comprovar essa hipótese, mas mesmo que não seja um tema claramente cristão, só de ter uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão cristã nos seus trabalhos de faculdade, na forma como você se posiciona politicamente, na forma como você apresenta o seu seminário. Isso também é o melhor, eu creio que é o melhor folheto evangelístico para a sua faculdade, porque é um lugar que valoriza muito mais a ciência do que a fé, né? Então, às vezes não adianta nada você entregar um bilhetinho falando Jesus te ama, a pessoa não está nem aí. E como que eu posso influenciar sem ser influenciado nesse contexto, né? Que é um contexto tão hostil ao evangelho. Então, eu creio que há duas formas de você ver o campo universitário. Ou você vê como um local de influência, ou você vê como um campo missionário. Se você entra ali com a consciência de que tem muitas vidas entregues a todo tipo de pecado, vidas cativas mesmo por Satanás, sabe? Vidas dadas a todo tipo de moralidade sexual. Eu creio que a universidade é o berço das piores ideologias, das piores filosofias que a gente tem no nosso contexto social. É ali que começa. Então, a gente vê de tudo. Imoralidade sexual, a ideologia de gênero também, que eu também vim quando teve aqui, né? A palestra sobre ideologia de gênero foi muito boa. A gente precisa ter conhecimento a esse tipo de assunto, que às vezes é tabu dentro da igreja. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja que discute isso dentro da igreja, que educa, né, os membros. Então, se apropriem disso para levar lá para fora. Vocês vão precisar muito. Então, você entender que ali tem vidas cativas e que quando a gente fala que conhece a Deus e que ama a Deus e a gente não se importa com o que Ele se importa, será que isso é verdade nos nossos corações? Será que a gente chora pelo que Deus chora? Será que a gente está tão preocupado com pedir bênçãos que a gente não está nem aí para as vidas que Ele tem se importado? E sabe, ali tem vidas muito necessitadas de amor, muito necessitadas do Evangelho. E às vezes você não vai ter oportunidade de cara de falar de Jesus, mas através da sua vida, do seu se importar, do seu se relacionar, as pessoas vão te dar
abertura para isso e vão te respeitar quando você falar a sua posição política, a sua posição religiosa também, que já perguntaram para mim se eu era a favor de casamento gay. Eu já sentei com uma menina que era homossexual para explicar a visão bíblica disso e foi ela que veio até mim. Já veio um menino perguntar para mim algumas coisas da Bíblia, que ele tinha comprado uma Bíblia para contestar, né? Não foi para ler. E perguntando coisas para mim, eu vi aquilo como uma oportunidade. Então, assim, Deus abre as portas. Quando a gente intercede pelo outro, ao invés de julgar, meu Deus, olha só, ele é homossexual. Ao invés de você julgar, você amar, você interceder pelaquela vida, sabe? Eu creio que o nosso grande erro é chegar nas pessoas do mundo apontando o pecado. Quando Jesus, ele não fazia isso. Ele se assentava, ele amava e as pessoas decidiam por ele e elas eram transformadas a partir do relacionamento que eles tinham. Então, eu creio que nós precisamos amar mais do que apontar o dedo. Então, o pecado, o Senhor vai cuidar, sabe? Deus vai cuidar do pecado. A gente é chamado a exortar uns aos outros, nós entre cristãos, que a gente tem a palavra, todo mundo crê aqui, então a gente é chamado a exortar, mas não lá fora, sabe? Lá fora a gente tem que amar, a gente tem que ter paciência, ter mansidão, se relacionar, sentar junto, mas também ter muita sabedoria com onde você vai, que tem lugares que o Espírito Santo nem entra, então... É muito importante ver como um campo missionário mesmo. Tá intercedendo por essas vidas, porque Deus mesmo dá a oportunidade para você quando você menos esperar. E eu peguei até alguns exemplos da Bíblia, que eu achei muito interessante, né, para não ficar aqui só na minha fala, que em Atos 8, Filipe, quando ele fala com o eunuco etíope, ele está se dirigindo a um líder do país, né, e ele é o primeiro passo do evangelho naquela região. E em Atos 13 também, Paulo, em Chipre, ele tratou com o procônsul do país. Em Atos 17, em Atenas, que é um centro metropolitano, quando ele fala lá no Aerópago, né? Ele fala para vários filósofos, estudiosos, e ele usa citações até de filósofos da época. Então, isso é muito legal, porque a gente pode usar também a ciência, a filosofia, os estudos, aquilo que a gente estuda a nosso favor, né? Eu vejo muitos pedagogos que eles têm uma cosmovisão que eu falo, gente, esse cara, ele é cristão e não sabe. Então, é muito interessante quando você encontra Bíblia naquilo que você lê, né? Até pela nossa cosmovisão. Em Éfeso, Paulo trabalhou entre os estudiosos na escola de Tirano durante 2 anos. Então, é muito importante a gente estar nesse contexto também. E o resultado disso foi que todos da Ásia, eles ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus quanto gregos. E isso está em Atos 19:10, que fala isso. Pode passar. Mito. Cristão unitário. Já falei um pouquinho sobre isso. Verdade. Cristianismo em unidade. Uma grande forma de viver o evangelho dentro da sua faculdade é se relacionando, se conectando. Conexão. Então, o que é a conexão? Basicamente, é um movimento cristão universitário. Como que ele surgiu? Ele surgiu em 2014 com um grande amigo meu chamado Tiago. Ele fazia uma coisa parecida como essa já na escola dele. E quando ele entrou na faculdade, ele não conhecia nada cristão lá. Depois a gente até chegou a conhecer, mas a princípio não. E Deus incomodou ele, ele simplesmente escolheu o lugar mais movimentado da faculdade, muita ousadia mesmo. Sentou no meio do campus, assim, ao ar livre, tocando um violão e fazendo uma reflexão bíblica com 2 amigos cristãos também. Começou assim, só isso. Toda semana, no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo local, ele sentava com mais 2 amigos, tocava um louvor e começava a ler um versículo bíblico, comentar sobre o que Deus falou naquela semana com eles. E pela graça e para a glória de Deus, o movimento foi crescendo exponencialmente. Por quê? Porque o Tiago é sinistro? Não. Eu creio que foi algo que realmente nasceu no coração de Deus e pela graça e misericórdia ele compartilhou no coração do Tiago. E a única coisa que o Tiago fez foi dizer, eis-me aqui, eu vou. E é a única coisa que Deus precisa de nós, sabe? O resto todo ele faz. É Deus quem capacita, é Deus quem envia pessoas, é Deus quem inspira com ideias, é Deus que dá estratégias. Deus, ele é criativo demais, ele compartilha essa criatividade conosco a partir do momento que a gente fala, eis-me aqui, envia-me a mim. E ele faz através de nós e nem a gente acredita. E o movimento foi crescendo muito, porque pelo fato de ser no meio do campus, os próprios cristãos, eles ouviam louvor, se interessavam, sentavam na roda. Tem gente que chega também e é assim, estava passando por aqui, senti uma vibe positiva e decidi sentar. Aí a pessoa senta, nem cristã é. Aí tem outro que senta, porque eu estava meio triste e tal, vi vocês aqui cantando, achei o instrumento legal, a voz da menina bonita, senta. Então, assim, foi crescendo. E o Tiago,
Ele é ministro de louvor, ele tem um CD lançado. Então, quando ele começou a ir nas igrejas, ele começou a falar um pouco desse projeto, as pessoas foram comprando a ideia e pedindo ajuda. Poxa, como que eu implemento na minha faculdade também? Está precisando muito, como que eu faço? E aí o Thiago começou a ajudar essas pessoas a implementar. E aí, como ele começou a ir para vários campos fazer isso, eu entrei em 2015, né? E logo conheci o Conexão, também foi um dia que eu estava assim, muito triste já, eu estava querendo desistir da faculdade, estava muito difícil, eu estava achando tudo horrível. Falava, Senhor, eu não consigo te ver aqui, não consigo te sentir, não estou fazendo a menor diferença, faz alguma coisa. E nesse dia, sério, eu lembro que eu fui chorando no ônibus, orando. Aliás, ônibus é um excelente momento devocional, pelo menos para mim, assim. E aí, quando eu cheguei lá, eu ouvi um louvor. E eu falei, nossa, não, eu estou ouvindo coisa, né? Estou ouvindo barulho do céu, não é possível, estou maluca. Aí eu fui seguindo o som e eu encontrei uma roda de pessoas no meio da minha faculdade, imagina isso, louvando. Aí eu sentei, já chorei pra caramba, fiquei e nunca mais saí. E aí logo o Thiago, a gente se conheceu logo e aí ele me chamou para ajudar ele. Então agora eu estou liderando lá na UFRJ, porque ele ficou mais à frente dos outros. Só que agora ele está indo para um outro projeto também e isso é novo, nem meu pai sabe. E eu estou assumindo Conexão de uma maneira geral. E assim, é uma oportunidade muito grande. E eu creio que são desafios que o Senhor nos coloca. Não, já me perguntaram isso. Mas você se sente capaz? Não. Tenho vários medos. Falo, Senhor, como assim? Tem tanta gente melhor e tal. Mas Deus faz. É tudo sobre Ele. Eu acho que o nosso grande erro é achar que alguma coisa é sobre nós, quando tudo é sobre Ele, sabe? Ele nos criou, Ele nos dá vida todos os dias, Ele nos dá capacidade. É só disposição. A única coisa que a gente faz é, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. O resto, Ele faz. Ele envia pessoas, Ele capacita, Ele dá instrução. Ele me capacitou, me levou. Lembra que eu falei que eu fui para São Paulo um ano? Mal sabia eu, nunca tinha imaginado na minha vida para um seminário. Deus me levou para um seminário, fiz seminário durante um ano, interno, morei lá, nunca tinha cogitado isso. Fui para lá sem conhecer uma alma viva, sem nunca ter pisado no lugar, fui direto para morar. E ali Deus me capacitou bastante. E Ele já sabia no que Ele ia me levar, né? E, enfim, Ele é fiel. Eu creio que quando a gente se dispõe, Ele faz tudo. Pode botar. O Conexão não é o único movimento cristão universitário, já tem vários, graças a Deus. Então, eu separei alguns para dar como exemplo, porque às vezes você não tem uma conexão na sua faculdade, mas você quer participar de um movimento. Então, tem a ABU, que é o mais antigo, começou em 1877, a ABU, que é a Aliança Bíblica Universitária. E ela funciona de uma forma um pouco diferente do Conexão, porque o Conexão, como ele é muito exposto, ele é mais evangelístico, ele é mais de... eu não expliquei, né, também. Por que Conexão? Porque o nome, a gente entende que, assim como a cruz, né, ela é uma conexão vertical de Deus com o homem, e é uma conexão horizontal do homem com o homem. A ideia da conexão é justamente essa, né? É quebrar o paradigma de que ambiente universitário não é lugar para fé, e colocar que não, é possível sim você ter uma conexão com Deus em um ambiente tão hostil ao Evangelho e uma conexão com o outro. Por quê? Em geral, no contexto universitário, para você conhecer outros alunos, para você conhecer veteranos, para você conhecer outros cursos, você faz o quê? Você vai para a chopada, você vai para a festança, você vai para a socialzinha. Então, você não precisa disso, sabe? O Conexão é uma forma de você se conectar com o outro também, de uma forma sábia e de uma forma sadia. E aí, como ele tem essa visão mais evangelística, mais de conectar várias pessoas, de pessoas cristãs e não cristãs, é um pouco diferente de alguns outros movimentos, como a ABU, que é mais estudo bíblico mesmo, e costuma ser dentro de uma sala mais fechada, então é mais restrita para cristãos. Tem o Alfa e Ômega, que agora é Cru Campus o nome. Por que esse nome? Porque eles são internacional, eles são um movimento muito grande. E aí eles colocaram um nome, uma sigla, para ser conhecida em todas as nações, né, da mesma forma, né, para unificar. E aí, por isso, de Alfa e Ômega foi para Cru Campus e... Nossa, é excelente também. Eu participava também, agora eu não participo por questão de tempo, mas é muito bom. Lá na faculdade também é bem forte. E é interessante dizer que eles não são concorrentes, sabe? Eles são parceiros nossos de ministério. Então, sempre que a gente pode, a gente faz ações em conjunto. Então, recepção de calouros, a gente junta todos os cristãos da faculdade para fazer uma recepção maneira. A gente faz evangelismo, a gente já fez pantomima, né? Peça, teatro, dança. A gente faz muita coisa junto lá no campus com esses movimentos. E o Dunamis Pocket, que também tem uma visão mais restrita, assim, mais dentro de uma sala e tal, com cristãos, e também é sensacional. É muito mais para autoedificação daqueles que já são cristãos, para eles se manterem na fé. Pode.
Pode passar. Mas para que um movimento cristão na faculdade se eu já tenho igreja? Como eu gosto de Bíblia, eu trouxe 5 motivos na Bíblia para isso. Olha só os spoilers, já saindo tudo junto. E foi erro na formatação, me perdoa. Já foi tudo junto. Em Mateus 5, 14, 16, todo mundo conhece nessa passagem, que fala para a gente ser luz em meio às trevas. É muito fácil a gente ser luz onde já há luz, né? E eu nem botei ali, mas também fala, junto com ser luz em meio às trevas, fala para a gente ser sal. E o sal, ele não somente dá sabor aonde está insípido é onde não há sabor, mas o sal, uma característica muito interessante, é que o sal, ele dá sede na gente. Então, nós somos chamados para ser luz onde há trevas e para dar sede, gerar sede nas pessoas do próprio Deus. Então, eu creio que esse é o nosso chamado na universidade. Mateus 16, 18 fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por que eu amo esse versículo para esse contexto? Porque a porta, ela dá a ideia de entrada, né? Então, quando a gente fala que as portas do inferno não são as portas da igreja, não é o inferno que não vai prevalecer contra as portas da igreja. São as portas do inferno que não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Ou seja, nós é que estamos atacando. A porta é o quê? Defesa. Você fecha a porta para que um inimigo não entre, para que você não seja roubado por um ladrão, para que não saia entrando desconhecido na sua casa sem que você convide. Então, a porta é lugar de defesa. Só que a gente é que está em ataque. É a gente que vai buscar as almas no inferno, sabe? Então, a gente já nasce pecador, já nasce fadado a uma vida sem Deus. Então, a gente que tem essa missão de resgatar. E a Bíblia fala que até os anjos têm vontade de fazer o que nós fomos chamados para fazer, e eles não podem, e a gente precisa desfrutar disso, e elas não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Então, talvez as portas do inferno prevaleçam sim, contra o membro da igreja, contra o crente, contra o cristão unitário, mas contra a igreja do Senhor, quando nós nos unimos ali no campus, para proclamar o evangelho, para adorar o Senhor, para buscar Ele, as portas do inferno não prevalecem contra nós. E em Eclesiastes 4 fala que é melhor serem 2 do que 1, porque caindo tem quem o levante. Então, é muito melhor quando a gente caminha junto. Então, você tem uma dificuldade lá na sua faculdade. Às vezes, não adianta muito recorrer para alguém da igreja, porque é uma pessoa que está num contexto totalmente diferente, não sabe o que você está passando. E você poder compartilhar com um igual a você, com alguém que está no mesmo contexto, passando as mesmas perseguições, o mesmo ceticismo, os mesmos conflitos de fé, e você compartilhar e você orar uns com os outros, para ter esse encorajamento mútuo, para ter essa ajuda. Isso, nossa, nos encoraja muito a permanecer firmes. Então, faz toda a diferença. Mateus 16, 15. E por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Todo mundo, não é só lá na África, é aqui no Rio de Janeiro também. O Brasil precisa do nosso clamor, o Brasil precisa do nosso testemunho, o Brasil precisa do nosso amor. Então, a faculdade, como eu disse, é o berço das piores ideologias sociais que a gente tem vivido, as mentiras disseminadas por Satanás. Então, a universidade precisa de nós, como cristãos, ali dentro, e pregando para toda criatura, em todos os lugares. 1 Coríntios 10, 31, já falei, que é fazer tudo para a glória de Deus, e se é possível comer e beber para a glória de Deus, também é possível, com certeza, se relacionar dentro de um universo acadêmico para a glória de Deus. E se não tiver um movimento cristão na minha faculdade? Júlia, não tem conexão, não tem o Cru Campus, não tem a Alfa e Ômega, não tem o Pocket, não tem a ABU, o que eu faço? Não tem. A gente te desafia, mas não sozinho. Então, a gente te desafia, mas nós vamos juntos com você implementar um. Como que isso acontece? As perguntas que me fazem. Mas do que eu preciso? Basta ser cristão? Não basta você ser cristão. Você tem que ser membro de uma igreja efetivo e você precisa da autorização do seu pastor. Por que eu preciso da autorização do meu pastor se é um ministério fora da igreja? Porque o Conexão, ele não é em substituição da igreja, mas ele é em apoio à igreja. Nós somos uma igreja na faculdade, mas nós não substituímos a cobertura espiritual que o seu pastor vai dar, o apoio que seus irmãos em Cristo numa comunidade de fé vai te dar. Então, é muito importante você estar congregando, você estar comungando, você estar numa cobertura espiritual que vai te exortar, que vai te repreender em amor, e o seu pastor está ciente e aprovando isso, até porque eu talvez não te conheça, mas o seu pastor te conhece e sabe se a tua vida com Deus, se você está preparado para esse tipo de desafio. Então, a gente liga para o pastor, conversa com o pastor, apresenta o que é o projeto. Então, é muito importante também esse diálogo, esse apoio, né, do pastor. Capacitação.
Sim, você precisa de capacitação, sobretudo do Espírito Santo, não tem nenhuma capacitação melhor do que essa. Como? Através de estudo bíblico, de conhecimento da palavra. Tem muitos jovens, gente, de verdade, muitos jovens que sabem muito mais da Bíblia do que eu que fiz seminário, porque estudam e têm vida de oração e de palavra e que realmente se dedicam a isso, sabe? Então, você não precisa necessariamente de um seminário, de um curso específico, não. O Espírito Santo, ele te capacita a isso. A palavra, ela é mais do que suficiente. Ela é útil para ensino, para repreensão, para correção, né? A gente leu esse versículo. Então, ela é suficiente. Mas, se você tem uma oportunidade de fazer um seminário, como eu fiz. O próprio Tiago, ele está terminando agora o seminário. Quando ele começou, ele não tinha. Ele começou depois, porque o pastor começou a investir nele. Eu também fui enviada pela minha igreja, que pagou 70% do meu seminário. Tá certo? 50% do meu seminário. Então, assim, se você tem a oportunidade, faça. Às vezes, não precisa um curso, mas ler livros sobre, procurar realmente se capacitar melhor. Posso começar sozinho? Não, ninguém começa sozinho, ninguém consegue sozinho, eu creio nisso. Então, a gente vai junto com você. Como assim a gente vai junto? Quando está começando um conexão em algum lugar, eu e o Tiago, a gente vai, mais o Tiago, né? Mas agora eu também estou indo. A gente vai junto com a pessoa no lugar. A gente acabou de abrir, essa semana, na Faculdade de São José. E a gente vai com a pessoa, a gente começa, faz o primeiro conexão, faz o segundo conexão. Até quando? Até ter pelo menos 2 pessoas com ela. Então, até ter mais outros 2 cristãos, aí a gente deixa a pessoa para de ir, para que ela continue. Mas a gente que manda os estudos semanais, então, no momento, eu sou responsável por criar os estudos semanalmente, enviar para todos os líderes de todos os campos. Então, não se preocupe se você não sabe o que dizer, eu não tenho criatividade toda semana para preparar um estudo, eu nunca preguei, eu nunca fiz um estudo, nunca na minha vida, nunca dei uma célula. Não se preocupe, você vai ter material para isso toda semana. Tem gente que também conta com a ajuda do pastor nesse sentido, mas a gente fornece. E você não vai estar sozinho nunca. A gente faz reunião de oração, a gente faz encontro de inverno, encontro de verão, faz luau, faz encontro de adoração, de intercessão. A gente caminha junto com você. Então, você nunca vai estar sozinho. Agora, eu fiz algumas perguntas para vocês se responderem. Não é para ninguém responder em voz alta, nem nada, mas é para vocês se responderem mesmo, para vocês. Pode botar. Eu sei o chamado e missão que Deus tem para mim, especificamente. Lembrando que a vontade geral está aqui. Se você não ler aqui, não adianta pedir para Deus te revelar a vontade específica dele para a sua vida. Primeiro, saiba que a vontade dele é que você seja santo, irrepreensível, e aí sim comece a buscar o seu propósito, seu chamado, sua missão. 2. Tenho tentado viver um cristianismo unitário. Tenho tentado viver sozinho. Às vezes, dentro da igreja, tem pessoas assim, que ela, como eu disse, congrega e não comunga. Então, você vem, frequenta, você está numa instituição, você é membro no papel lá, oficialmente, mas você não desfruta da comunhão, você não parte do pão, você não confessa os pecados, você não, enfim, não tem uma vida de comunhão com seus irmãos. E isso é muito ruim. Qual a minha motivação para estar na universidade? Há espaço para Deus ou sequer penso em incluí-lo? É aquilo, né? Que a nossa vida tem que ser toda para a glória de Deus, porque não também a sua vida acadêmica. 4. Como o meu projeto de vida acadêmica, profissional, está em sintonia com o projeto de Deus para a sua criação e o seu plano para redimi-la? Por que isso? Está sendo radical, está espiritualizando tudo. Não. A Bíblia fala que até os anjos querem fazer o que nós podemos fazer e eles não podem. Poxa, a gente precisa desfrutar disso, sabe? A gente tem a graça, que literalmente é de graça pra gente, mas ela não foi de graça sempre. Ela custou um alto preço de morte, de cruz para uma pessoa, sabe? Então ela é de graça para nós. E por amor e por gratidão, lembra aquela citação que eu botei lá no começo? Por amor e por gratidão, a gente cumpre o ID, a gente cumpre a nossa missão. Não é por obrigação. Deus não vai ficar cobrando isso da gente, mas é por amor a Ele, é por entender o nosso propósito de vida. E eu creio que não há satisfação melhor, não há forma de adorar melhor também do que quando a gente encontra aquilo que a gente ama fazer e que glorifica o Senhor.
Adoração é isso, né? Deus não é glorificado quando nós o adoramos por senso de obrigação. Deus, ele é glorificado quando a gente tem prazer, deleite, satisfação em estar ali adorando a Ele, seja em que área for. Talvez não seja um ministério específico dentro da igreja. Talvez você sirva na igreja de diversas formas, mas não com um ministério específico, e Deus vai te chamar para estar lá fora, para estar pregando, para estar buscando pessoas para Ele. 5. Como posso cumprir o ID através da minha escolha acadêmica profissional? Eu botei o como grifado, porque não existe, será que dá? Não existe isso. Se é possível comer e beber para a glória de Deus, com certeza é possível você fazer um curso acadêmico para a glória de Deus. Eu repito, porque é muito importante entender isso. E assim, eu sei hoje o que a pedagogia me ajuda para cumprir a glória de Deus, mas eu não sabia antes. Então, cabe a cada um de nós, diante do contexto que a gente tem vivido diariamente ali no curso, no que a gente está aprendendo, como que eu posso usar isso para servir a Deus com mais excelência? Como que eu estou me capacitando para ser ainda mais relevante como cristão? Pode passar. Agora é a vez de vocês. Vocês têm perguntas? Já fiz um monte, respondi um monte. Alguém tem alguma pergunta? Só vejo gente rindo de mim, gente. Ninguém tem nenhuma pergunta? Tem uma pergunta que me fizeram da última vez, que eu acho que, em geral, as pessoas têm dúvida com relação a isso. É uma parada até meio difícil de falar, mas já perguntaram se a gente sofre muita perseguição. Eu creio que, assim, Deus, ele é fiel, né? Ele nunca permite que a gente passe por provações maiores do que possamos suportar, ele fala isso, e que junto ele vai nos dar o escape. E é impressionante que, no início da caminhada de todos nós, todo mundo está sendo igual. Ninguém sofreu nada. Tranquilo. Nossa, melhorou tudo. Mas à medida que a gente vai sendo mais relevante, que a gente vai aprendendo mais, amadurecendo mais na fé, sim, acontece bastante. Então, eu queria até dar um... Vocês ainda estão gravando? Vocês podem, por favor, parar de gravar essa parte? Então, não vou falar, não. Enfim, eu ia dar alguns exemplos bem específicos que aconteceram na... Sério? Tá bom. Alguns exemplos que aconteceram sim, na minha faculdade, vou falar de uma forma mais generalizada, mas já aconteceu de professores reprovarem, onde nós, às vezes, porque a gente é conhecido como a roda do colégio, tipo, do colégio, da universidade, tipo, a roda, você é parte da roda, daquela roda que se reúne ali, entendi. Então, professores de perguntar, assim, para a aula e falar assim, você é a favor da ideologia de gênero? Eu queria muito ouvir sua opinião sobre isso. Então, isso já é uma certa perseguição. E já teve caso, inclusive comigo, de inventarem mentiras a meu respeito, de parar no site de fofocas da faculdade, e enfim. Mas Deus é tão fiel, que meu pai acompanha bem de perto isso comigo. Eu fiquei assim bem triste. Eu não fiquei com medo, eu fiquei triste porque eu falei, caramba, Deus, eu estou já há anos na faculdade, será que as pessoas não me conhecem? Será que as pessoas não sabem que eu nunca faria isso? Não é possível, eu não estou dando testemunho. E eu comecei a entrar em crise comigo mesmo. Poxa, será que eu não estou fazendo não estou dando testemunho de nada? Porque as pessoas estavam realmente, sabe como é que é internet, né? As coisas vão aumentando, e tem muita corrente de ódio, então a galera já estava falando de dar chinelada, de caramba, eu falei, Senhor, tenha misericórdia. E aí foi muito legal, porque primeiro Deus falou muito profundamente comigo numa devocional, assim, você não fala que você quer ser igual a mim? Como que eu fui? Quando eu fui aí? Eu fui humilhado, eu fui açoitado, eu fui cuspido, eu fui perseguido por amor a você. Agora você está sendo por amor a mim. Então, isso me quebrantou muito, porque eu vi que nas perseguições, Deus nos amolda mais a imagem dele. Nosso caráter é forjado. Mas nunca é para nos desaprovar, sabe? Deus nos aprova através do nosso caráter sendo forjado. E olha que legal. Depois disso, né, que eu falei, amém, Senhor, vou agradecer por todas as perseguições. Aí eu cheguei na sala, isso tudo eu fui mandando para o meu pai. Eu, no meio da faculdade, eu saí da aula, eu estava me sentindo muito mal, uma opressão muito grande. E eu saí para ler a palavra, para buscar Deus, e falei, Senhor, não é possível que eu não estou fazendo diferença aqui, não é possível que as pessoas estão achando isso de mim. E as pessoas olhando para mim e apontando. E eu mandei mensagem para meu pai, depois que Deus me respondeu, e falei tudo isso da devocional e tal. Eu falei, nossa, como o Senhor é lindo e tal. Aí eu voltei para a aula. E aí foi a aula da tarde, era outra aula. Aí quando eu entrei na aula, a professora falou assim, todo mundo leu o texto dessa semana? O tema é sobre violência subjetivada no contexto escolar.
E eu queria dar um exemplo muito claro, muito prático e muito próximo a vocês, sobre o que vocês estão fazendo com a colega de turma. Eu estava presente na aula em que a colega colocou o posicionamento dela e ela não falou o que foi dito naquele site. E a professora começou a me desmentir. E a professora foi no site de fofocas e desmentiu tudo que estavam dizendo a meu respeito. E aí o que Deus me mostrou claramente assim, foi que, enquanto o inimigo tenta nos envergonhar, Ele mesmo nos usa como exemplo, sabe? Como referencial. Então, Deus é fiel, sabe? Ele não nos permite passar por provações maiores. A Bíblia fala que a gente não deve temer nem quando falar diante de autoridades, porque o Espírito Santo ministraria aquilo que a gente ia dizer, né? Só que eu acho importante também falar que o Espírito Santo ele vai nos lembrar daquilo que a gente deve dizer. Mas como que ele vai lembrar algo que a gente sequer sabe? Então, para que ele nos lembre, é preciso que a gente saiba primeiro. Então, é preciso caminhar com ele, é preciso ler a palavra. E as perseguições vão vir, mas nenhuma delas vai te abalar se você tiver uma vida com Deus, se você tiver certinho na sua igreja, com uma cobertura espiritual do seu pastor. Seus pais também são grandes incentivadores, apoiadores. Não sei o que seria do meu pai, da minha mãe também, sem esse incentivo, sem esse apoio. E Deus nos ajuda. Então, assim, acontece, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ninguém tem dúvida, né? Então tá bom, tem dúvida? Ai, meu Deus do pastor, tenha misericórdia, Senhor. Amém. Então, universidade pública não, né? Porque é público. Você pode ter relação sexual lá dentro, você pode, enfim, a gente vê de tudo. Então, não. E até porque a gente faz num ambiente público. Mas, por exemplo, a gente agora, dentro do Conexão, a gente tem duas coisas diferentes. O Conexão, que é semanal, que a gente faz uma roda aberta no meio de todo mundo e louva e tudo mais. Tem a sala de oração, que é mais restrita. Então, a gente foi falar com a direção do colégio para pedir para disponibilizar uma sala. Aí a direção tem que estar de acordo. Para autorizar uma sala para a gente se reunir e ter um momento de oração. Então, em geral, os outros movimentos que eu citei, eles também precisam de autorização da faculdade, porque eles são mais internos, mais de uma sala. E em faculdade particular, a gente às vezes tem mais problema com isso, porque tem que autorizar. Mas como Conexão ele é aberto, ele é no meio do pátio, é difícil a gente ter algum problema. A gente só teve o problema agora em uma que a gente começou agora o projeto em escolas também, é algo novo que o Senhor está colocando no nosso coração, e a gente começou no Colégio Brito Elias, lá em Caxias, e é um colégio particular. E aí as meninas foram pedir apoio, a autorização, né, da direção, a direção não deixou, e Deus é tão fiel que o moço da frente, da sorveteria que tem na frente da escola, ficou sabendo e falou, e abriu a sorveteria. Então toda semana, um dia da semana, no final da aula, bem em frente ao colégio, assim, na frente da sorveteria, acontece Conexão. Então Deus nos dá sempre escapatórias também, outras saídas. Alguém mais? Uma pergunta? Pode falar. Então, lá na faculdade agora, na minha, né? Eu sou da UFRJ, mas eu sou do campus da Praia Vermelha, não é no Fundão. Mas temos no Fundão também. A gente, como cresceu muito Conexão, a gente está fazendo em 2 turnos. Então, a gente tem meio-dia, que é o horário de almoço da galera da manhã e da tarde, então integra as 2. E no horário de 5 horas, que é a chegada da galera da noite e o final da galera da tarde, para poder conseguir conciliar com todos os turnos, né? Então, nas outras faculdades também. Inclusive, tem algumas faculdades que só tem à noite, porque o líder que a gente tem lá, ele estuda à noite, o turno dele é noturno, ele às vezes trabalha durante o dia, não tem como fazer conexão no meu outro horário, então ele faz à noite. Então, o ideal mesmo que a gente sonha é que tenha em todos os turnos possíveis, em todas as faculdades possíveis, em todos os campos possíveis, para que alcance o máximo de jovens possível. Mas, a princípio, são poucas. Só no Fundão tem 3 conexões diferentes acontecendo, em 3 polos, né? Tem o CT, que é a galera das exatas, CCS, que é a galera da saúde, aí tem vários. Mas ok? Tá bom, gente. Obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, que tiverem vergonha, sei lá, eu posso disponibilizar também meu WhatsApp. O Lucas Cícero tem. Se vocês quiserem pedir para ele, sei lá, qualquer dúvida. Depois surgiu hoje, fui dormir, acordei, surgiu outra dúvida, não tirei na hora. Pode me mandar, estou super aberta para isso. Adoro bater papo, então.
Sim. Nós temos redes sociais. Movimento Conexão. Nós estamos no Facebook, no Instagram e o WhatsApp é eu e o Thiago diretamente, né? Mas nós estamos nas redes sociais, lá vocês podem tirar dúvidas também. A gente ainda não abriu o site. É importante falar também que o Conexão, ele está dentro de um outro projeto nosso chamado Evangelho em Movimento. Que é o Evangelho em Movimento. Ele começou também assim, super informal. A gente estava pensando, poxa, a gente passa muito tempo em transporte público. Como que a gente pode usar isso em prol do reino? Então, a gente começou a falar de Jesus em transporte público. Eu, Thiago, mais umas 2, 5 cabeças, só maluco. A gente começou a falar de Jesus, tocar um violão. E nada assim. Arrependei-vos, pois é chegado o reino. Nada assim, sabe? A gente chega assim, vestido do nosso jeito, às vezes, sabe? Enfim, do nosso jeito. E fala do amor de Deus de uma forma descontraída, livre, através da música. Tem gente que pinta, faz quadros e vai falar do quadro. A gente faz peça de teatro dentro de ônibus. A gente é meio doido. E aí o Evangelho em Movimento, por isso que começou... Por isso que é esse nome. E ele começou dessa forma, só que ele foi se expandindo. A gente já fez... Agora a gente está fazendo em comunidades. A gente já foi na Rocinha, que está essa guerra toda na Rocinha. A gente esteve lá, fez um projeto lá de evangelismo de porta em porta, fez um projeto com as crianças de evangelismo nas quadras. Aí a gente fomos para São Paulo em apoio a uma igreja que estava sendo implementada. Então a gente fez evangelismo no bairro, chamando a galera para a igreja que estava começando. Então a gente faz assim vários eventos, enfim, obras diferentes, urbanas. Nosso contexto é urbano mesmo. E o Conexão é um dos braços do Evangelho em Movimento. E aí o Thiago é o líder principal do Evangelho em Movimento e eu agora estou como líder principal do Conexão. Então, qualquer dúvida, estamos aí, tá? A gente pode outro dia falar sobre o Evangelho em Movimento também, que também é de apoio às igrejas, não é de substituição. Mas é isso, né? Posso dizer? Glória a Deus, agradeço a Deus pela vida da Júlia, pela explanação que ela trouxe para a gente a respeito disso, que, como eu disse, é um assunto muito atual, um assunto que nós temos enfrentado. E agora nós vamos louvar ao Senhor. Peço para que a igreja se coloque de pé. Um louvor que diz a respeito da nossa fé, que nós devemos estar firmados, na nossa fé firmada em Cristo Jesus, que possamos caminhar e estar junto, cada vez mais perto do Senhor Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, creia nisso, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar,
Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aplauda, Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus.